A minha colega de quarto abriu a porta de repente e viu-me beijar apaixonadamente minha namorada. No dia seguinte, toda a faculdade sabia do nosso segredo, mas ela foi a pessoa que se levantou e assumiu toda a culpa por mim. O coração ainda me batia descontrolado quando a Maria, com os olhos arregalados, ficou parada à entrada do quarto da residência da Universidade de Lisboa. O ar cheirava a café frio e a livros abertos sobre a mesa. Sofia, a minha namorada há quase um ano, afastou-se devagar, mas já era tarde. A Maria não disse nada naquele momento, apenas fechou a porta com um clique suave que soou como um tiro. Eu sabia que ela não era má pessoa, mas também sabia que a cidade universitária era um viveiro de rumores. Na manhã seguinte, quando desci para a cantina da Faculdade de Direito, os olhares já me seguiam. Sussurros atrás das chávenas de café, telemóveis inclinados para mostrar mensagens. Alguém tinha visto ou ouvido, ou talvez a Maria tivesse deixado escapar uma palavra por engano. O escândalo estava lançado. Sofia apareceu no corredor principal antes do primeiro seminário de Direito Constitucional. Vestia o casaco cinzento que eu lhe tinha oferecido no Natal passado, o cabelo castanho preso num rabo de cavalo apertado que lhe dava um ar sério, quase distante. Mas os olhos dela, aqueles olhos verdes que eu conhecia tão bem, brilhavam com determinação. Parou diante de um grupo de alunos que falava alto e, com voz firme, disse alto o suficiente para todos ouvirem: foi um mal-entendido. Eu pedi à Ana para me ajudar com uma cena de teatro para a Associação de Estudantes. Foi só isso. A mentira saiu tão natural que até eu quase acreditei. A Maria, que estava ao lado dela, baixou a cabeça e confirmou com um aceno. Ninguém questionou. Sofia acabava de assumir toda a responsabilidade para me proteger. Eu sabia o preço que ela estava a pagar. A Sofia vinha de uma família conservadora de Coimbra, onde o pai era juiz e a mãe professora de liceu. Um escândalo daqueles podia chegar aos ouvidos deles num instante. Mas ela escolheu salvar-me a mim, que estava a concorrer à presidência da Associação de Estudantes e ao estágio cobiçado no Instituto de Estudos Estratégicos de Lisboa, o mesmo que abriria portas para o Parlamento Europeu. Enquanto caminhávamos lado a lado para a aula, fingindo que nada tinha acontecido, senti o peso daquela decisão. O amor dela era o meu escudo, mas também a minha maior fraqueza. O dia arrastou-se entre reuniões da campanha e olhares de lado. O meu rival principal, o Tiago Mendes, já andava a sorrir de canto de boca nos corredores. Ele sabia que qualquer sombra de escândalo podia custar-me votos. À tarde, no auditório, durante a apresentação dos candidatos, notei que algumas pessoas evitavam o meu olhar. Quando chegou a minha vez de falar sobre transparência e inclusão, a voz tremeu-me ligeiramente. Sofia estava na última fila, de braços cruzados, e o seu sorriso discreto deu-me força. Mas dentro de mim, a pergunta começava a formar-se: quanto tempo conseguiríamos manter isto sem que o preço se tornasse insuportável? À noite, na residência, a Maria pediu desculpa baixinho enquanto arrumava as coisas. Não queria que chegasse a este ponto, murmurou. Eu agradeci-lhe, mas o meu pensamento estava em Sofia. Encontrei-a no jardim pequeno atrás da biblioteca, onde o cheiro a pinheiros se misturava com o ar frio de outubro. Abraçámo-nos sem dizer nada durante minutos. Não precisavas de fazer aquilo, sussurrei finalmente. Ela afastou-se um pouco e olhou-me nos olhos. Tu estás a lutar por algo maior, Ana. Eu não posso deixar que isto te destrua. Naquele momento, senti-me a pessoa mais sortuda e mais culpada do mundo. O escândalo tinha sido contido, mas eu sabia que era só o princípio. A faculdade era um tabuleiro de xadrez onde cada peça se movia com segundas intenções e nós duas estávamos no centro. No dia seguinte, o Tiago aproximou-se durante o almoço. Boa jogada da tua amiga, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas cuidado, Ana. As pessoas falam. Eu respondi com frieza, mas por dentro o medo crescia. Sofia tinha salvado a minha reputação, mas acabara de colocar a dela própria em risco. E eu, que sempre me orgulhara da minha ambição, começava a perceber que cada passo em frente exigia um sacrifício que talvez nunca conseguisse reparar. A semana seguinte trouxe uma calma falsa que me deixou ainda mais nervosa. Os rumores não desapareceram completamente, mas transformaram-se em sussurros controlados.
Sofia continuava a aparecer nas reuniões da associação como se nada tivesse acontecido, mas eu via a tensão nos seus ombros quando alguém olhava demasiado tempo na nossa direção. A Maria, por sua vez, ganhou um estatuto estranho de heroína discreta, alguns alunos até lhe agradeciam por ter assumido o erro. Eu sabia que era injusto, mas não podia dizer nada sem piorar tudo. Na Faculdade de Direito, a competição pelo estágio no Instituto de Estudos Estratégicos tornava-se mais feroz a cada dia. Eram apenas 3 vagas para 40 candidatos e o Tiago era o favorito dos professores. Durante uma simulação de debate sobre política europeia, ele lançou-me um olhar que dizia tudo, sabia do nosso segredo e estava pronto a usá-lo se fosse preciso. Eu respondi com argumentos afiados, mas a minha cabeça estava noutro lugar. À noite, Sofia e eu encontrávamos-nos no pequeno apartamento que ela partilhava com uma prima fora do campus. Ali, longe dos olhares, podíamos ser nós mesmas. Estás a sacrificar demasiado, disse-lhe uma vez enquanto preparávamos um chá. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O amor não é sacrifício, Ana. É escolha. No entanto, as escolhas começavam a pesar. O meu orientador, o professor Oliveira, chamou-me ao gabinete depois de uma aula. Ana, ouvi coisas. Não me interessa o que é verdade ou mentira, mas a tua candidatura ao estágio precisa de ser impecável. Qualquer sombra pode custar-te. Saí dali com o coração apertado. Quando contei a Sofia, ela não hesitou. Eu vou falar com ele. Digo que foi tudo uma brincadeira minha. Eu proibia-a, mas sabia que ela faria o que achasse certo. A ambição que me tinha levado até ali agora parecia uma corda que apertava cada vez mais. A Maria, entretanto, começou a pedir pequenos favores. Podes incluir-me na lista de voluntários para o evento de angariação de fundos? Perguntou certa tarde. Eu aceitei, claro. Era o mínimo que podia fazer. Mas dentro de mim, uma voz sussurrava que nada era de graça naquela faculdade. Os dias passavam entre campanhas, estudos e encontros secretos. Sofia e eu marcávamos encontros no jardim do Campo Grande, onde as árvores escondiam os nossos beijos rápidos. Mas cada beijo carregava agora o sabor da urgência, como se soubéssemos que o tempo estava a esgotar-se. Numa reunião da associação, o Tiago propôs uma votação para adiar as eleições por causa de questões internas. Todos sabiam que era uma forma de me enfraquecer. Sofia levantou-se e falou contra a proposta com uma eloquência que me deixou orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. A transparência não cedia, disse ela. A proposta foi rejeitada, mas o Tiago olhou para nós as duas com um sorriso que prometia vingança. Nessa noite, quando estávamos sozinhas, Sofia confessou: tenho medo de que isto nos separe, Ana. Tu estás tão focada na vitória que às vezes esqueço que também faço parte dos teus planos. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu prometi que nunca a deixaria para trás, mas o meu silêncio seguinte traiu-me. A pressão aumentava. A minha família, em Aveiro, ligava todas as semanas a perguntar pelos resultados da candidatura. O pai, operário reformado, via no estágio a oportunidade que ele nunca teve. Como podia eu contar-lhe que o meu maior risco não era o Tiago, mas o amor que carregava no peito? Sofia, por sua vez, recebia mensagens da mãe a perguntar por que é que o nome dela andava a circular na faculdade. Cada mentira que contávamos criava uma nova fissura. E eu, que sempre me considerara forte, começava a sentir o peso de decisões que ainda nem tinha tomado. O outono transformou-se em inverno e com ele veio o debate público entre candidatos. O auditório principal estava cheio. Eu estava no palco com o Tiago e mais 2 rivais. Sofia sentou-se na plateia, ao lado da Maria, e o seu olhar dava-me força. Quando chegou a minha vez de responder sobre inclusão e diversidade, escolhi palavras cuidadosas. A universidade deve ser um espaço onde todos possam ser quem são sem medo. O Tiago sorriu e contra-atacou. Palavras bonitas, Ana, mas ações contam mais. O público aplaudiu, mas eu senti o golpe. Depois do debate, no corredor, Sofia aproximou-se. Foste brilhante, murmurou. Mas os seus olhos diziam outra coisa, cansaço.
A Maria, que agora fazia parte da minha equipa de campanha, começou a exigir mais. Preciso de um cargo na comissão de eventos, disse-me certa manhã. Eu cedi. Era o preço da sua descrição. Sofia notou a mudança e confrontou-me uma noite no apartamento. Estás a deixar que ela te controle, Ana? E eu? Onde fico eu nisto tudo? A discussão foi a primeira de muitas. Eu defendia-me dizendo que era necessário para a vitória, mas no fundo sabia que estava a afastar-me dela para proteger a minha imagem. O professor Oliveira chamou-nos as duas ao gabinete dias depois. Ouvi dizer que a história do teatro não passou de uma mentira. Se houver mais algum problema, o estágio pode escapar-vos às duas. Sofia assumiu novamente. Foi ideia minha, professor. A Ana não tem culpa. Eu fiquei em silêncio, e aquele silêncio foi a primeira traição verdadeira. Quando saímos, Sofia não me olhou nos olhos. Tu deixaste-me assumir tudo outra vez, disse baixinho. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíram. A campanha intensificou-se. Organizei eventos, distribuí panfletos, sorri para câmaras. Sofia ajudava em silêncio, mas cada vez mais distante. Um dia, encontrei-a a chorar no jardim. A minha mãe quer que eu volte para casa no Natal. Diz que os rumores estão a chegar lá. Abracei-a, mas senti que o abraço já não era suficiente. A Maria, entretanto, aproveitava o momento. Se eu falar, tudo acaba, ameaçou certa tarde, não com maldade, mas com clareza. Eu sabia que ela tinha razão. O Tiago marcou um golpe baixo numa reunião da associação, propôs uma investigação interna sobre condutas impróprias. Todos olharam para mim. Sofia levantou-se e defendeu-me publicamente outra vez. Isto é uma caça às bruxas. A votação foi adiada, mas o dano estava feito. Nessa noite, em casa, discutimos pela primeira vez com raiva. Tu estás a escolher ambição em vez de mim, acusou ela. Eu respondi que estava a proteger-nos às duas. Mas as palavras soaram vazias até para mim. O amor que nos unia começava a transformar-se em corda que nos sufocava. O inverno trouxe neve rara em Lisboa e com ela uma onda de frio que parecia refletir o que se passava entre nós. A candidatura ao estágio entrou na fase final. Eram apenas 5 candidatos restantes, e eu e o Tiago liderávamos. O professor Oliveira organizou um jantar formal com representantes do Instituto. Sofia não foi convidada oficialmente, mas eu pedi-lhe que fosse como minha acompanhante platónica. Ela aceitou, mas o desconforto era palpável. Durante o jantar, o Tiago sentou-se ao meu lado e sussurrou: "A tua amiga Sofia é uma boa atriz. Mas quanto tempo vais deixar que ela carregue o teu peso?" A Maria, agora com poder dentro da associação, começou a exigir mais. Queria lugar de vice-presidente se eu ganhasse. Eu prometi. Sofia descobriu e confrontou-me no carro a caminho de casa. Estás a vendê-la com o nosso segredo, Ana. E a mim também. A discussão terminou em silêncio. No dia seguinte, decidi tomar uma decisão fria, afastei-me publicamente de Sofia durante uma semana inteira. Disse-lhe que era para proteger a campanha. Ela aceitou, mas os olhos dela nunca mais foram os mesmos. O Tiago aproveitou o momento. Espalhou que Sofia tinha problemas pessoais que podiam afetar minha imagem. Eu não desmenti. No fundo, sabia que estava a traí-la. Quando Sofia soube, veio ao meu quarto na residência. É assim que me proteges? Deixando que me apaguem? Eu não tive resposta. A Maria assistiu a tudo em silêncio, mas o seu olhar dizia que estava a ganhar terreno. A pressão familiar aumentou. O meu pai ligou a dizer que tinha ouvido rumores na aldeia. Não estragues tudo agora, filha. Sofia, por sua vez, recebeu uma carta da mãe a pedir explicações. O amor que nos unia estava a ser esmagado por forças externas e pelas minhas próprias escolhas. Numa noite de chuva, encontrei-a no jardim. Talvez devêssemos parar, disse ela. Eu agarrei-lhe a mão. Não.
Vamos vencer isto juntas. Mas as palavras soaram a mentira. A primavera trouxe a votação final para a presidência da associação. O auditório estava a arrebentar. Eu estava no palco, coração acelerado. Sofia sentou-se na primeira fila, mas o seu olhar era distante. A Maria, ao meu lado como vice, sorria para as câmaras. O Tiago fez o seu discurso final, acusando-me indiretamente de falta de integridade. Quando chegou a minha vez, falei com paixão, mas sentia que algo se quebrava dentro de mim. A votação foi apertada. Eu ganhei por 20 votos. O aplauso foi ensurdecedor, mas vazio. Nessa mesma noite, Sofia confrontou-me no apartamento. Parabéns, presidente. Conseguiste o que querias. A voz dela tremia. Mas perdeste-me a mim. Eu tentei abraçá-la, mas ela afastou-se. Tu deixaste que eu assumisse tudo. Deixaste que a Maria me usasse. E agora queres que eu continue a fingir? A discussão explodiu. Eu disse coisas de que me arrependi imediatamente, que o futuro era mais importante. Ela respondeu que o amor não era um sacrifício eterno. Quando saiu, bateu a porta com força. A Maria apareceu horas depois. Agora que ganhaste, cumpre a tua parte. Eu assinei os papéis que a tornavam vice. Mas o gosto da vitória era amargo. No dia seguinte, o professor Oliveira anunciou que eu e o Tiago tínhamos sido selecionados para o estágio. Sofia não foi mencionada. Quando a encontrei no corredor, ela apenas disse: parabéns. Eu desisto do meu lugar. Não quero dever nada a ninguém. O seu olhar era o de alguém que tinha perdido tudo. A família dela soube finalmente. O pai ligou-me a ameaçar processos se o nome dela voltasse a ser mencionado. Eu tentei proteger-nos, mas era tarde. Sofia mudou-se para outro quarto. Os nossos encontros pararam. Cada dia sem ela era uma ferida aberta. A ambição que me tinha levado ao topo agora parecia uma prisão. O verão chegou com um estágio no instituto. Eu trabalhava longas horas, sorria para os políticos, construía contactos. A Maria era a minha vice-fiel, mas o vazio dentro de mim crescia. Sofia terminou o curso com distinção e foi aceita num mestrado em Coimbra. Nunca mais nos falámos diretamente. Um dia, vi-a no campus a despedir-se de amigos. O nosso olhar cruzou-se por um segundo. Ela sorriu com tristeza e virou-se. No final do estágio, recebi uma proposta para trabalhar em Bruxelas. Aceitei. Mas na noite antes de partir, sentei-me no mesmo jardim onde nos tínhamos beijado pela primeira vez. A Maria enviou uma mensagem: conseguimos. Eu não respondi. O preço tinha sido demasiado alto. Perdi a pessoa que mais amava para ganhar um lugar que agora parecia vazio. Anos depois, quando regressava a Lisboa para uma conferência, soube que Sofia estava casada com uma advogada e trabalhava num escritório de direitos humanos. Nunca a procurei. A ferida ainda doía. A ambição tinha-me dado tudo e tirado o essencial. A ambição sempre destrói o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?